Oi pessoal, meu nome é Gabriela, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre as minhas últimas leituras, sobre o que eu ando lendo e também, no final, quero dar algumas dicas para quem tem crianças em casa, para quem tem bebês em casa e tem sentido dificuldade de perseverar no hábito da leitura, porque é realmente uma mudança grande na nossa vida como leitores. Se antes a gente tinha mais tempo, a gente tinha silêncio, agora a gente tem uma criança, um bebezinho do nosso lado que demanda da nossa atenção e isso com certeza muda a maneira como a gente lê. Então, no finalzinho, eu vou te dar algumas dicas que têm me ajudado muito a perseverar no hábito da leitura, mesmo com o bebê em casa. Meu filho agora, o Timóteo, tem 9 meses e ele está cada vez mais serelepe, então a gente vai conversar sobre isso no final, depois que eu mostrar os livros pra vocês. Eu tô aqui com a minha cestinha que eu tô deixando na minha cabeceira e aqui tem livros que eu li, que eu tô lendo, tem as coisas, né, que eu tô de olho no momento, tem alguns outros livros aqui também, vocês vão ver que tem livros que eu já li, que eu tô lendo e eu vou conversar sobre tudo isso com vocês. Um dos últimos livros que eu finalizei recentemente foi uma releitura, na verdade vocês vão ver que tá cheio de releitura aqui, foi um livreto que eu sempre releio de tempos em tempos, já perdi as contas de quantas vezes eu reli esse livro, é o Deleitando-se na Oração, do Michael Reeves. Esse livro é bem curtinho e eu nunca leio assim de uma vez só. Eu vou lendo assim um capítulo por dia, os capítulos têm uma página e meia. E é um livro maravilhoso sobre oração que trata desse assunto de uma perspectiva trinitária. Então a gente tem muito aqui da ação do Pai, do Filho, do Espírito Santo, como é que a Trindade trabalha em prol da nossa vida de oração e como é que a oração é essa comunhão com o Deus Trino. Então, assim, é um livro maravilhoso para revigorar a sua vida de oração. Como a gente tá sempre capenga na vida de oração, é muito difícil alguém que diga assim, não, estou plenamente satisfeito com a minha vida de oração, né? Muito difícil mesmo. Então, é bom a gente ler esses livros, né, de tempos em tempos para revigorar a nossa fé e para nos encorajar a perseverar na disciplina espiritual da oração. O Michael Reeves é maravilhoso, ele tem uma linguagem simples, clara e muito bonita, sabe? Muito deleitosa, como o próprio título do livro já diz. Então fica a dica pra você, eu vou deixar o link de tudo aqui embaixo. Ele tá saindo agora com outra capa, mas continua maravilhoso. E um outro livro que eu terminei recentemente, esse aqui não é uma releitura, mas também é um livro bem curtinho, é o livro Uma Espiritualidade do Viver, do Henry Nouwen. Eu comentei com vocês num dos últimos vídeos que eu comprei esse livro. O Henry Nouwen foi um padre e ele fala bastante sobre essa questão da espiritualidade na vida prática, na vida comum, no dia a dia. E aí eu peguei esse livro aqui para ler, eu comprei esse e comprei outro chamado Espaço para Deus. E a ideia desse livro aqui é que a vida espiritual requer disciplina. Eu falo muito de disciplina aqui no canal, né? E aí ele diz que essa disciplina aqui não é uma disciplina meramente do autocontrole, aquela disciplina de que você vai lá e faz aquilo que precisa ser feito mesmo sem vontade. Não é bem dessa disciplina que ele tá falando. O que ele fala aqui é que nós temos vidas, gente, tudo a ver com o que eu falo aqui com vocês no canal, que nós temos vidas muito corridas, muita coisa acontece na nossa vida e a gente precisa, no meio da correria, abrir espaço para Deus, né, na nossa vida. Deus está presente em toda a nossa vida. Tudo que a gente faz, nós fazemos corandel perante a face de Deus. Mas, por causa da correria do dia a dia, às vezes a gente não lê a Bíblia, a gente não separa um tempo para orar, a gente não faz devocional, a gente não se aquieta para ouvir a voz de Deus. O resumo desse livro é isso. A gente precisa se aquietar para ouvir a voz de Deus, né? Para cultivar a nossa vida interior, a nossa vida espiritual. E ele usa o exemplo de Jesus em 3 âmbitos. Ele pega aquela passagem em que Jesus passa uma noite orando, de manhã ele escolhe os seus apóstolos, os seus discípulos, e no final do dia ele exerce o seu ministério de cura, de pregação. Ele diz que nós temos que seguir esse caminho também. Primeiro, um caminho de isolamento, de passar um tempo com Deus, com o Pai. Depois, um tempo de comunhão, de comunidade. E aí vem o ministério. Ele diz que a gente tende a inverter essa ordem, que a gente quer começar com o ministério, quer começar fazendo coisas. Mas nós precisamos começar com o isolamento, com o tempo de solitude, com o tempo diante do Pai. E ele diz que esse tempo diante do Pai é tão importante, é importante que ele seja o início de tudo, porque é no tempo com o Pai que nós entendemos a nossa identidade. Ele abre aqui um dos capítulos dizendo, falando lá o que Deus diz acerca de Jesus, né? Este é o meu filho amado, este é o meu filho amado que me dá grande alegria, em quem me comprazo, né? E da mesma maneira,
A nossa identidade diante de Deus também é essa, nós somos amados. Nós somos amados mesmo antes de fazer qualquer coisa. E por isso que entender essa identidade, passar tempo com Deus, vem antes da comunidade. Porque se a gente não entende esse nosso status enquanto filhos amados de Deus, nós vamos buscar esse amor incondicional que nós precisamos em outras pessoas, né, na comunidade. Só que a comunidade, seja ela família, amigos, igreja, ela não é capaz de nos fornecer esse amor incondicional. Então, a gente busca nas pessoas essa aceitação, esse acolhimento que nós vamos encontrar de maneira total e plena em Deus. Então, ele diz que nós precisamos, né, abrir espaço para Deus na nossa vida para que a gente tenha esse tempo. É um livretinho maravilhoso, com uma linguagem super simples, ele é bem baratinho, se eu não me engano eu paguei R$14. E você vai ver que, assim, né, ele tem vários agradecimentos no começo, tem um prefácio. O livro mesmo é bem pequenininho, mas ele traz ensinamentos muito bons, assim, de uma maneira sistematizada, como eu disse, nesses 3 aspectos, olhando para a vida de Jesus. Ele pega muitas passagens do Evangelho, então é um livro, assim, eu gostei bastante, é muito do que eu falo aqui com vocês no canal. E aí, o próximo livro eu tô finalizando, mas é uma releitura, é o As Coisas da Terra, do Joe Rigney. Eu já falei desse livro aqui com vocês, é um dos meus livros preferidos da vida. E, na verdade, eu estou aqui nessa releitura decidindo se ele vai ocupar o espaço de livro preferido da vida. O meu livro preferido é o Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. O meu livro de não ficção, né? O de ficção é As Crônicas de Nárnia, também do C.S. Lewis. Mas esse livro aqui, ele pega muito do próprio Lewis, por isso que ele é dos meus queridinhos da vida. Ele faz aplicações maravilhosas, né, à nossa vida. Como é que nós podemos desfrutar dessa vida, aproveitar as coisas boas que Deus nos dá, como é que a gente concilia tudo isso com o sofrimento, como é que a gente aproveita ao máximo as coisas da terra, né, sem idolatrar essas coisas. Então, ele coloca mesmo isso aqui como um chamado. Ele diz que é ingratidão nós não aproveitarmos aquilo que Deus nos dá. Então, nós nos sentimos muito ressentidos, muitas vezes, por aproveitarmos mesmo, por gostarmos, sei lá, da nossa família, do nosso marido, do nosso cônjuge, né, dos nossos filhos. E a gente fica meio, ai, será que eu tô deixando de amar a Deus porque eu gosto dessas coisas que Deus me deu, né? E ele diz que essas coisas não estão em oposição, muito pelo contrário, é um mandamento, né? Aproveitar ao máximo, intensamente essas coisas. E nós desfrutamos do próprio Deus à medida que nós desfrutamos dessas boas dádivas, mas ele é muito redondinho, equilibrando essa questão da idolatria, equilibrando o sofrimento, né? Quando nós não temos essas boas dádivas que talvez nós gostaríamos de ter. É um livro redondíssimo. E quando eu terminar de ler, eu vou ver aqui se ele vai ocupar, de repente, o primeiro lugar aí nos meus livros preferidos da vida, de não ficção. E aí, uma outra coisa que eu li, não é um livro, na verdade foi um conto, é uma releitura também, gente, isso aqui tá cheio de releitura. Eu gosto muito de fazer releituras. A gente revisita bons livros que a gente vai olhar de uma perspectiva mais madura. Nós estamos diferentes. Esse livro aqui, por exemplo, fala de aproveitar as boas dádivas da vida, e ele fala muito de filhos, né? Ele e a esposa tiveram um tempo aí de caminhada na estradinha da infertilidade até terem filhos. Então ele fala muito, celebra muito a vida dos filhos. E eu nem namorava com o Pedro, nem conheci o Pedro ainda quando eu li a primeira vez, né? Então a gente revisita esses livros com uma vida diferente, com perspectivas diferentes, mais maduros, né, com uma visão mais madura. Então, gente, reler bons livros, num primeiro momento pode parecer perda de tempo, né? A gente tá perdendo tempo, vou ler outras coisas. Mas o C.S. Lewis fala muito dessa questão da releitura. Ele diz que para cada novo livro que você lê, você tinha que reler uns 2 outros, né, que você já tinha lido. Então, é uma perspectiva madura de leitura, né? Então, o livro que eu reli, o conto que eu reli foi o Folha de Migalha, do Tolkien. Esse conto tá lá no finalzinho do livro Árvore e Folha. É um livro mais teórico do Tolkien, acerca de contos de fadas. É um livro, assim, excelente, só que essa parte é mais teórica mesmo. E aí, na segunda parte, a gente tem esse conto, o Folha de Migalha, que é meio que autobiográfico. A gente tem nele um pintor que tá pintando, né, a sua obra-prima, e ele começa pintando uma folha. Ele tem uma ideia, e aí ele começa pintando uma folha, ele imagina o movimento da folha, e aí a folha vai crescendo, a paisagem que ele tem na cabeça vai crescendo, e ele vai pintando, né? Ele precisa de mais espaço, de mais lona, e ele é constantemente interrompido pelo seu vizinho, que tá sempre doente, ou então que tá precisando de alguma ajuda em casa. E já no começo do conto, isso não é spoiler, nos é dito que ele tá para fazer uma grande viagem, e tá na cara que essa grande viagem é a morte.
e ele quer finalizar o seu trabalho antes de partir para essa grande viagem, e ele quer se preparar para essa grande viagem também. E, enfim, não vou falar muito mais do enredo do livro. Assim, não é uma coisa que, o spoiler vai estragar. Nada disso. Muito pelo contrário. Mas ele é um conto que nos faz pensar bastante sobre o nosso trabalho aqui, né? Sobre a importância do nosso trabalho aqui e, de certa maneira, conversa muito com as coisas da Terra. Ele fala do impacto eterno das coisas que a gente faz hoje. E isso conversa muito com tudo que eu falo aqui pra vocês no canal, né? Sobre essa perspectiva maior das pequenas coisas que a gente faz hoje. Então, pode ser uma folhinha que a gente tá pintando numa paisagem enorme, né? Numa floresta enorme. Mas tudo isso tem uma perspectiva eterna quando a gente oferece a Deus, quando a gente faz pra Deus. Então, as pequenas coisas, né? O cuidar de uma criança, trocar uma fralda, lavar um banheiro, lavar a louça pela 1000ª vez, tudo isso tem uma perspectiva eterna quando oferecido a Deus. E o Folha de Migalha me lembra muito isso. Eu queria relembrar isso na minha mente agora, nesse momento. E por isso que eu reli esse conto maravilhoso, que de novo tá no finalzinho do livro Árvore e Folha. E aí, pegando 2 livros de ficção que eu tô lendo no momento. Um eu tô lendo bem devagar, eu não tenho pretensão de terminar de ler agora, porque é em inglês. Eu já mostrei pra vocês, é o Anne de Green Gables. E, na verdade, eu quero dar um update, né, dessa leitura em inglês. Por quê? Porque eu leio livros em inglês, especialmente de não ficção, né, porque eu acho mais fácil. Livro teológico é bem mais fácil de ler do que livro de ficção pra mim, porque o vocabulário de um livro teológico é mais restrito, né? Então, são coisas ali que a gente já conhece por conhecer teologia, né? Por conhecer a vida de igreja, o contexto mesmo, o vocabulário que o autor está usando. Mas livro de ficção é uma coisa que você não sabe muito bem o que você vai encontrar. E aí o Anne de Green Gables, além disso, tem uma linguagem um pouquinho mais antiga. Tô tendo uma dificuldade nessa questão do vocabulário. Tem várias palavras que, assim, nunca vi na vida. E, gente, isso é muito difícil. Eu olhar pra uma coisa, pra um texto em inglês, ouvir um podcast, ver um vídeo, eu posso até perder um pouquinho do contexto, do sentido exato do que a pessoa tá dizendo. Mas é muito difícil eu nunca ter visto uma palavra, sabe? Mas enfim, isso é muito contextual mesmo, né? As coisas que eu assisto são muito coisas de fé, de dia a dia, e aí eu acabo tendo aquele vocabulário. Mas aí aqui tem muito vocabulário que eu não tenho. E isso é bom porque eu vou aprendendo coisas novas, né? Mas assim, tá fluindo, dá pra pegar, assim, dá pra ter aquela pegada do que é Anne de Green Gables. A escrita da Lucy Montgomery é realmente muito poética, isso aí já tinham me dito. É muito poética, porque a própria Anne, pra você que já leu os livros ou já assistiu a série, ela tem um olhar muito maravilhado para o mundo, muito maravilhado, deslumbrado, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Ela é muito empolgada. E eu quis ler esse livro, primeiro por causa da história, né? Eu comecei a assistir a série, assisti uns 3 episódios, e eu achei a história muito, muito legal. Mas também por causa desse olhar, sabe? Que também é algo que eu falo muito aqui com vocês. A gente não precisa de grandes coisas pra nos deslumbrar. A gente precisa ajustar o nosso olhar pra gente se deslumbrar com o mundo de Deus, né? O mundo cheio de maravilhas onde nós vivemos. Um outro livro de ficção que eu comecei a ler, gente, e eu dei uma segurada porque eu tô precisando ler outras coisas, inclusive as coisas pro meu TCC, né? E é um livro muito vira-página. Esse é o Recursão, do Blake Crouch. Eu vi a Gabi Helena falando desse livro, a Gabi Helena do Tagarelando. Eu vi uma resenha da Tatiana Feltrin também, e aí eu vi que valia a pena. É um desses livros novos assim, né, bem entre aspas. Ele tava no hype há bastante tempo atrás, e esse autor, o Blake Crouch, ele continua lançando livros nesse mesmo estilo. É um livro de ficção científica. Aqui nós temos, talvez você já tenha ouvido falar desse livro. Aqui nós temos a Síndrome da Falsa Memória. As pessoas acordam com memórias de uma vida muito real, assim, né? Só que elas acordam em outra vida, digamos assim. E aí muita gente acaba, né, tirando a própria vida, porque elas acordam e veem que aquilo não é real. E elas querem aquela vida real, né? Então é um livro de investigação que você vai descobrir. Tem um policial aqui que ele vai descobrir o que tá acontecendo com essas pessoas. E aí a história acontece em 2 momentos, né? A gente tem essa alternância de 2 momentos.
No presente, o policial tentando entender o que está acontecendo com aquelas pessoas. E no passado, uma cientista que de cara dá para saber que os experimentos dela lá no passado são o que causaram essa doença no futuro, né? Essa cientista trabalhando na pesquisa dela e tem a ver com uma possível cura para o mal de Alzheimer, né? A mãe dela tem Alzheimer e ela quer trabalhar nisso, e a gente vai vendo, se eu não me engano, até essas linhas se encontrarem, né? Até esses dois momentos se encontrarem. Eu tô no começo, mas assim, é um livro que se você não cuidar, você lê todo de uma vez. E no momento, na minha atual circunstância de vida, eu não posso fazer isso, né? Focar só numa leitura. Até porque tô com todos esses livros aqui que eu mostrei pra vocês e tenho o meu TCC pra terminar. Tava sentindo bastante falta de ler ficção científica, sabe? Eu amo esse gênero, né? Dos meus preferidos ali junto com fantasia. E tava sentindo falta, e esse livro é um livro mais atual, que eu vi muita gente falando bem, pessoas que eu conheço, então resolvi dar uma chance. E agora, meu povo, como prometido, eu quero dar algumas dicas pra você que tem filhos em casa, pra você que tem bebês, né, crianças pequenas, e você quer continuar aí o seu hábito de leitura. Eu já falei com vocês 1000 vezes que meu ritmo de leitura caiu desde a gravidez, mas agora com o Timóteo, não, essa é a minha vida agora, então eu preciso encontrar maneiras de continuar lendo nessa vida que eu tenho agora. E a primeira dica que eu posso dar pra você é que se você tem um bebê pequeno ou uma criança pequena, que você acostume a criança a fazer outra coisa enquanto você tá lendo. Então vai ser uma via de mão dupla. Tanto você vai se acostumar a ler com a criança por perto, que vai te interromper, que vai fazer barulho. Não vai ser aquele momento, eu vou acender uma vela, fazer um café, silêncio e tal. Mas você vai conseguir ler, né? E é algo que é uma habilidade que você vai exercitando. Eu não leio ouvindo música, eu não gosto de música, eu gosto de silêncio. Eu gosto de silêncio de maneira geral para fazer qualquer coisa. Mas, como uma criança, a gente precisa ter um jogo de cintura para aprender a fazer qualquer coisa com a criança do lado, inclusive ler. Então, você vai aprender a lidar com o barulho, a lidar... Falei de barulho e caiu aqui a minha cestinha de coisas. Você vai aprender a lidar com barulho, com as interrupções, você vai ter que ficar ali, né, pausar para ir lá brincar um pouquinho com a criança, mas você vai ver que se você aproveitar esses momentos para ler, né, você vai continuar cultivando esse hábito na sua vida, né? Você não vai esperar o momento perfeito para ler. E a criança também vai aprender a te interromper cada vez menos, a ter autonomia no brincar. Isso é muito importante para a criança. Autonomia no brincar. É importante para a criatividade, é importante para ela lidar com o tédio. Isso é muito importante para a criança. Então, é uma via de mão dupla. Vocês dois vão aprendendo a construir essa vida juntos. E isso é uma coisa que eu tenho pensado demais, é até papo para um outro vídeo, né? Como não é a vida da criança e a sua vida caminhando separadamente. É a vida de vocês dois juntos. A criança tá aprendendo com o adulto a viver no mundo e o adulto tá aprendendo a viver nesse novo mundo como a criança, né? Então, são vidas se encontrando. Não é, eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer quando meu filho dormir, quando ele estiver com outra pessoa. Eu vou aprender a fazer isso aqui que é importante para mim com o meu filho. E pensa quão grandioso é o seu filho crescer com você lendo do lado dele, lendo a Bíblia, lendo livros. Como é que ele vai saber que livros são importantes? Como é que ele vai saber que leitura é importante? Ele vai te ver lendo, né? Então, dá trabalho mesmo, né? A gente quer tudo muito perfeito, muito, eu só vou fazer se for perfeito. Não, dá trabalho, interrompe, mas você vai aprendendo e o seu filho vai ter memórias maravilhosas de você lendo pra ele, lendo com ele, lendo enquanto ele tá brincando. Ele vai passar a pegar, o Timóteo é muito pequeno, mas ele já tá pegando um livrinho ali e fica folheando o livro. Gente, nossa, eu não vou nem falar tanto que senão eu vou chorar, porque é uma coisa linda, é um hábito lindo que a gente tá ensinando pros nossos filhos desde sempre. Uma segunda dica é separe um tempo para ler, né? Você tem aquele tempo ali com o filho, bagunça, não sei o que, mas separe tempos intencionais para ler também, tempos curtos. O que eu tenho feito aqui? O Timóteo dorme em torno de 1 hora. E quando ele dorme, eu vou fazer coisas tipo gravar vídeo que eu não consigo fazer com ele do lado, que é muito mais difícil eu fazer com ele do lado. Eu vou trabalhar no meu TCC, eu vou trabalhar no meu trabalho mesmo, né, pra fora. E aí eu faço essas coisas enquanto ele dorme. Mas a leitura é importante pra mim. Então eu tento separar ali 10 minutos. Eu vou separar aqui os primeiros 10 minutos da soneca dele pra ler.
E você pode pensar, ai Gabi, mas eu tenho tantas outras coisas para fazer, eu tenho que arrumar casa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer 1000 outras coisas enquanto meu filho dorme. Mas aí é que entra a questão da prioridade, né? Às vezes o filho dorme, a gente pega logo o celular e perde ali pelo menos 15 minutos em rede social. Por que o filho não pode dormir? Não, eu já tô com o meu livro aqui separado, né? Eu tô aqui com a minha cestinha de livro para já deixar separado aquilo que eu vou ler. Então, eu já tenho até planejado aquilo que eu vou ler, porque não, ele dormiu, eu vou separar aqui 10 minutos para focar na minha leitura. É pouco o tempo, né? O tempo é pouco, mas você vai ver que você fazendo isso todo dia, você consegue ler coisas todos os dias, né? Você consegue realmente cultivar esse hábito. A última dica é, além desses momentos, né, de separar 10 minutinhos da soneca e depois você vai fazer tudo que você precisa fazer e de ler com seu filho do lado, é procurar momentos ainda mais intencionais. Então, de repente, você pode acordar 20 minutos mais cedo, né? Eu sei que essa questão do sono é difícil e, de novo, você precisa organizar as suas prioridades. Às vezes, 20 minutos a mais de sono é algo crucial para você. Você tá numa fase de privação de sono muito difícil. Então, não é aí que você vai encaixar sua leitura. Mas, de repente, ir dormir mais cedo e, ao invés de levar o celular para a cama, levar o livro. E aí você já junta 2 hábitos maravilhosos. Na verdade, não é juntar, você vai trocar um hábito péssimo, né, que é o de levar o celular para a cama, porque aí você já vai ter mais dificuldade de dormir. Eu sei como o sono é uma coisa assim caríssima para mães e pais. Então, fazer uma boa higiene do sono é fundamental. E você pode fazer isso, né, atrelar a higiene do sono, um ritual noturno não só para o seu filho, mas para você também, com um bom hábito, um hábito excelente, que é o da leitura. Então, ao invés de levar o celular para a cama, a cestinha que eu mostrei para vocês fica na minha mesinha de cabeceira, né, do lado da minha cama. Então, eu tenho ali os meus livros, eu tenho o meu diário. Nesse momento, antes de dormir, eu vou pegar um livro. Às vezes, eu tô tão cansada que eu vou ler por 5 minutos, mas pelo menos eu li por 5 minutos. Aquilo ali já me relaxou. Eu peguei um livro legal, né, eu gosto de ler o livro da Anne antes de dormir. Peguei um livro legal que vai ali, ó, esvaziar e tranquilizar a minha mente para eu dormir, né? Então você vai substituir um hábito muito ruim por um hábito muito bom. E assim a gente vai construindo bons hábitos, não só de leitura, mas bons hábitos de vida. Uma coisa que eu fico pensando, né? Esse canal era inteiramente dedicado aos livros. E os livros são uma parte da minha vida, são uma parte da sua vida. E hoje em dia eu falo muito mais dessa vida integrada, né? Então, a gente vai construindo uma vida boa, uma vida que, né, que a gente, poxa, eu tô vivendo bem, né? Eu tô buscando todos os dias viver melhor. Um hábito de cada vez, um pequeno hábito de cada vez. E essas trocas que nós fazemos não é só, eu quero ler mais para dizer que eu li 50 livros por ano. Ou então, eu quero fazer exercício físico porque eu quero emagrecer. Eu quero viver uma vida integral, completa, né? Porque toda a nossa vida tá diante de Deus. Então, a gente tem que pensar em como é que as engrenagens da nossa vida estão funcionando juntas, né? E é esse o convite que eu faço para vocês em cada vídeo meu aqui do canal. Como é que eu posso fazer cada pequeno hábito da minha vida contribuir para uma vida, né, íntegra, para uma vida completa diante de Deus? Isso tem tudo a ver com o livro lá do Henry Nouwen, né? A gente precisa achar espaço para Deus na nossa rotina. E para isso a gente precisa estar com a cabeça boa, com as emoções controladas, com a saúde física boa, né? Claro que a gente encontra Deus quando a gente também tá com tudo desandando, mas a gente precisa criar espaço na nossa vida, né? Para que a gente encontre a Deus todos os dias, para que a gente possa ouvir a Deus todos os dias. E é isso, esse vídeo era sobre livros, mas acabou sendo sobre hábitos, que acabou sendo sobre, né, vida com criança, sobre tudo isso, mas vocês já estão acostumados com isso aqui no canal, né? Eu espero que vocês tenham gostado. O link para todos esses livros está aqui no box de descrições. Comprando esses livros por esses links ou qualquer outra coisa lá na Amazon, você me ajuda imensamente a continuar produzindo conteúdo aqui pro YouTube. Então sempre lembre de usar os links aqui embaixo toda vez que você for comprar alguma coisa. Pode ser uma fralda, um produto de limpeza. Isso me ajuda demais. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que vai gostar. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.